bem-vindos a mais um unboxing e hoje nós iniciamos uma longa jornada, não sei por quanto tempo, mas nós vamos começar a desembrulhar Gênesis, o livro das origens. Gênesis, o livro das origens. Não sei quanto tempo, como disse, quanto tempo isso nos tomará. Em alguns trechos, nós caminharemos mais devagar. Noutros, as porções que vamos desembrulhar serão maiores. Vai depender de cada trecho do livro. E Deus permitindo, a gente vai caminhar. Quem sabe a gente não realiza o sonho enquanto Deus me der vida e fôlego. Terminando Gênesis, nós vamos para Êxodo. E quem sabe a gente não caminha aí. A gente vai estar aqui, vovozinho, vovozinha, desembrulhando a Bíblia juntos, na sequência, não é? O livro das origens. Hoje nós não vamos nos deter em um texto em especial. Hoje nós vamos primeiro sobrevoar o livro. É sempre muito importante antes de você, Mark Dever diz isso. Ele diz o seguinte: antes de caminhar pela floresta, sobrevoe primeiro. E é o que a gente vai tentar fazer. Mas eu quero começar com uma afirmação. Afirmação feita por Stephen Hawking. Stephen Hawking foi um reconhecido gênio, cientista, físico do século XX. Ele era inglês. Há inclusive filmes sobre a vida dele. Ele nasceu em 1942, ele morreu em 2018. E ele fez uma afirmação num de seus livros mais famosos, Uma Breve História do Tempo. Ele disse assim, abrindo o capítulo de conclusão do livro dele, Uma Breve História do Tempo. Encontramos-nos num mundo desconcertante. Queremos que o que nos rodeia faça sentido. E queremos perguntar, qual é a natureza do universo? Qual é o nosso lugar no universo e de onde é que o universo e nós viemos? Por que é como é o nosso universo? É a pergunta que ele faz. Ele foi um gênio e, ao mesmo tempo, ele se preocupou em escrever de um modo que as pessoas comuns, como eu e você, pudessem entendê-lo. Mas, fazendo a apresentação desse livro, Uma Breve História do Tempo, de fato fazendo um endosso, outro cientista de renome do século passado, Carl Sagan, ele disse o seguinte sobre esse livro de Stephen Hawking. Porque se você começar a ler o livro, e dependendo de onde você começa, você vai pensar, poxa, ele está defendendo Deus. Mas não é bem assim. Olha o que Carl Sagan escreveu. É também um livro sobre Deus. Ou talvez sobre a ausência de Deus. O livro de Stephen Hawking. A palavra Deus enche estas páginas. Hawking parte em demanda da resposta à famosa pergunta de Einstein sobre se Deus teve alguma escolha na criação do universo. Hawking tenta, como explicitamente ele afirma, entender o pensamento de Deus. E isso torna a conclusão do seu esforço ainda mais inesperada, pelo menos até agora, ou seja, um universo sem limites no espaço, infinito, portanto, um universo sem princípio nem fim no tempo, um universo sem nada para um Criador fazer, foi o que ele disse. Hawking, ele dominava a matemática, a física, a cosmologia. A cosmologia é o ramo da astronomia que estuda a estrutura e a evolução do universo em seu todo, ocupando-se tanto da origem, quanto da
evolução do universo. Então ele era um gênio que se preocupou em escrever, como eu disse, para que as pessoas comuns o entendessem também e não apenas cientistas. Além de uma breve história do tempo, que foi lançado em 1998 nos Estados Unidos, ele escreveu em 2001 um livro que no Brasil tomou o título de O Universo numa Casca de Nós. E quando ele morreu em 2018, acharam alguns textos dele e escreveram um livro chamado Breves Respostas para Grandes Questões. E eu quero que você ouça algumas das respostas dele no que diz respeito ao universo, a Deus e à fé. E eu te digo isso porque esta não é a forma apenas de Stephen Hawking pensar, ou de um cético, ou de um ateu, que em nome da ciência se declara ateu. É a forma como a maioria das pessoas acaba pensando. E isso tudo preparando para nós o terreno para o livro do Gênesis. Olha o que ele disse, Stephen Hawking. As leis da natureza nos dizem que não só o universo pode ter surgido sem ajuda, como um próton, e não ter exigido nada em termos de energia, como também é possível que nada tenha causado o Big Bang. Nada. À medida que viajamos de volta no tempo em direção ao momento do Big Bang, o universo fica cada vez menor e continua diminuindo, até finalmente chegar a um ponto em que se torna um espaço tão ínfimo que nada se trata de um único buraco negro infinitamente pequeno e denso. E assim como acontece com os buracos negros que hoje flutuam pelo espaço, as leis da natureza ditam algo verdadeiramente extraordinário. Elas nos dizem que aí também o próprio tempo tem que parar. Você vai voltando, até que o próprio tempo para. E ele continua, não podemos voltar a um tempo anterior ao Big Bang, porque não havia tempo antes do Big Bang. Finalmente encontramos algo que não possui uma causa, porque não havia tempo para permitir a existência de uma causa. A tese dele é de que, se não havia tempo, é impossível que houvesse Deus antes do Big Bang. Para mim, ele conclui, isso significa que não existe a possibilidade de um Criador, porque ainda não existia o tempo para que no tempo houvesse um Criador. Muitos pensam assim, muitos. E em um universo como este, onde não pode ter havido um início, não pode ter havido um Criador, um universo que nasce de algum tipo de matéria e energia pré-existente, de algum modo. É preciso muito mais milagre para acreditar nisso, né? Numa matéria pré-existente, mas enfim. Em um universo assim, sem um Criador, qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da morte? Num universo onde não há o Criador. Deixe Stephen Hawking responder para a gente, porque ele aqui faz coro de novo com milhares de pessoas. Ele diz assim, quando me perguntam se um Deus criou o universo, eu digo que a pergunta em si não faz sentido. O tempo não existia antes do Big Bang, assim não existe tempo no qual Deus produziu o universo. É como perguntar onde fica a borda da Terra. A Terra é uma esfera e não tem borda. Procurá-la é um exercício fútil. Se eu tenho fé, cada um é livre para acreditar no que quiser. Na minha opinião, a explicação mais simples é que Deus não existe. Ninguém criou o universo. E ninguém governa nosso destino. Isso me levou a perceber uma implicação profunda. Olha, esse povo pensa, gente. Ele está dizendo, não existe um Criador, ninguém criou o universo.
Primeiro, não há um Criador, não há um Deus que age em providência. Não há criação divina, não há providência divina. Quais são as implicações disso na prática, de viver sem Deus? Olha o que ele diz. E isso me levou a perceber uma implicação profunda, ou seja, a ausência de Deus. Provavelmente, não há céu, nem além-túmulo. Acho que acreditar em vida após a morte não passa de ilusão. Mas é gozado que ele ainda usa a palavrinha I think, eu penso, eu acho. Que nesse contexto é o mesmo que fé, tá bom? Que fique claro isso, porque não tem como provar. I think, eu penso, eu acho que acreditar em vida após a morte não passa de ilusão. É um jeito científico, bonito, de se dizer para o leigo o seguinte: eu tenho fé, a minha crença é que não tem vida após a morte. Até porque ninguém foi lá para saber e voltou para contar, né, na opinião dele. E ele continua: não existe evidência confiável disso, ou seja, da vida após a morte. E a ideia vai contra tudo que nós sabemos em ciência. Olha o iluminismo aqui, o padrão de todo sentido é a razão. Se não encaixa na razão. Acho que quando morremos, nós voltamos ao pó. Mas em certo sentido a gente continua a viver. Como? Olha a filosofia dos estoicos aqui. Na influência que nós deixamos, nos genes que passamos adiante para nossos filhos. Temos apenas esta vida para apreciar o grande plano do universo. Meu Deus do céu. Isso é fé, gente. Temos apenas esta vida para apreciar o grande plano do universo. O universo tem plano. E sou extremamente grato por isso. Existe a crença no plano do universo. E existe a adoração. Eu sou extremamente grato por isso. Que fique claro, ninguém consegue ser ateu. Não se vive sem uma crença. Como bem afirmou Hawking, nós nos encontramos num mundo desconcertante. Uma breve história do tempo, quando ele inicia a conclusão, ele diz isso. A gente quer que o que nos rodeia faça sentido para a gente. Todo mundo. Qual é a natureza desse mundo? Qual é o nosso lugar nesse mundo? De onde nós viemos? Para onde nós iremos? Por que que as coisas são como são? É verdade o que ele coloca aqui no livro dele. Mas nós podemos ser imensamente gratos a Deus e não ao grande plano do universo. Porque as respostas às nossas perguntas mais profundas, gente, não são deixadas para aquele tipo de esperança incerta de que algum dia, algum cientista brilhante, em algum lugar surgirá com as respostas certas e definitivas. Esta não é nossa esperança, não é isso que nos move. Nós temos na Bíblia as respostas. Gênesis, o livro das origens, nos narra o começo de tudo. De onde viemos, o nosso lugar e o nosso propósito nesta criação. Não é à toa, portanto, que o livro comece assim: no princípio, não havia tempo, mas havia Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Portanto, a negação da existência de Deus, essencialmente, ela não passa por falta de evidências. Ela é uma questão de o ser humano não ter o desejo de ter que prestar contas a quem o criou. Porque no momento em que nós afirmamos categoricamente há um Criador, a Ele nós devemos gratidão, porque Stephen Hawking tem gratidão ao plano do universo. Stephen Hawking
se você conversasse com ele, se ele fosse vivo, ele diria para mim e para você aqui o seguinte: olha, nós temos que viver segundo as regras do universo, as leis da física. Ele diz isso. Então é muito melhor você defender a ideia de que não há um ser moral, criador de todas as coisas, porque admitir isso, dizer isso, é ter que ser grato a Ele, andar segundo as leis dEle. E isso o ser humano não quer. Isso o ser humano abomina. Portanto, há sim respostas para aquelas perguntas que nos deixam cada vez mais desconcertados num mundo desconcertante. Qual é a natureza do universo? Qual é o nosso lugar nele? De onde viemos? O que estamos fazendo aqui? Por que as coisas são como são? É isso que nós vamos procurar entender no livro das Origens. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E a nossa rota hoje será a seguinte: o que significa Gênesis? Quem escreveu Gênesis? Onde ele buscou material? Se foi Moisés, e cremos que foi, onde ele buscou o material todo que ele tem em mãos para produzir isso daqui? Deus ditou tudo para ele. Especialmente o livro de Gênesis, ele nem era nascido ainda. Quem escreveu Gênesis? Quando foi escrito? Qual foi o objeto do autor, ou o objetivo de Moisés ao escrever Gênesis? Qual é a relevância do livro de Gênesis hoje? E aí, para a gente entender e começar a desembrulhar, qual é a estrutura desse livro? Que tipo de abordagem nós teremos ao estudar esse livro? E aí, concluindo um panorama do livro, e no final, alguns flashes da pessoa de Cristo estampada nesse livro para nós. Certo? O que significa Gênesis? Os primeiros 5 livros da Bíblia são chamados de Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Uma palavra, Pentateuco, que em sua forma grega original, significa simplesmente 5 livros. Pentateuco, 5 livros. Tradicionalmente, esses escritos sagrados também são conhecidos como os 5 livros de Moisés, ou os 5 quintos da lei, especialmente entre judeus, se pensa assim. Esses termos se refletiam em algumas versões antigas da Bíblia, nas quais, se você pegasse uma versão daquelas dos avós, antiga, você abriria ali em Gênesis e provavelmente você leria como título algo no seguinte: o primeiro livro de Moisés, comumente chamado de Gênesis. O segundo livro de Moisés, comumente chamado de Êxodo, e assim até Deuteronômio. Para nossos propósitos, a gente está particularmente interessado em como o nome Gênesis apareceu pela primeira vez em cena. Por uma razão. Nas escrituras hebraicas, seguindo a tradição do mundo antigo, os livros geralmente tinham seus títulos retirados da primeira letra do livro ou da primeira frase do livro. E assim, para os hebreus, o livro de Gênesis, na verdade, se chama Bereshit, que é no princípio, que é a primeira expressão, é a primeira palavra do livro. Bereshit, no princípio. É a expressão com a qual se inicia a primeira frase, Gênesis 1:1. Mas para nós o livro se chama Gênesis. No mundo ocidental ficou sendo Gênesis. Como é que se chegou a esse nome? No 3º século antes de Cristo, um grupo de cerca de 70 eruditos se reuniu na cidade de Alexandria, no Egito, com o objetivo de criar uma cópia das escrituras hebraicas, o Antigo Testamento, em língua grega, para que esse livro
fosse colocado na grande biblioteca de Alexandria. A biblioteca de Alexandria, o alvo era que se tivesse as grandes e maiores obras de todos os tempos possível e de todas as culturas. E, obviamente, as escrituras dos hebreus tinham que estar lá. E aí esses 70 se juntaram e traduziram todo o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, para o grego, que era a língua vigente. E essa tradução tornou-se, recebeu o nome de Septuaginta. Ou, se você vê os algarismos romanos, o número 70, LXX. Em algarismos romanos significa 70. Pois bem, essa obra, a Septuaginta, deu ao primeiro livro de Moisés o nome de Gênesis, que em grego significa uma série de diferentes coisas. Por exemplo, significa origem, significa fonte, significa geração, significa genealogia, significa narração. Esse é o começo de uma narração, significa relato, significa história, vai depender do contexto. Eis aqui uma prova de que para você conhecer o sentido original de uma passagem bíblica, nem sempre conhecer a tradução daquela palavra no original, ao pé da letra, vai te ajudar. Porque você precisa não só entender o sentido da palavra, mas em que contexto ela foi usada. A palavra hebraica, que corresponde à palavra grega para Gênesis, a palavra hebraica é Toledá. E ela aparece, se você tiver com a sua Bíblia aí, dá uma investigada, ela aparece pela primeira vez em Gênesis 2:4. Que literalmente, no grego seria assim: esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados. Aliás, a Almeida Revista Atualizada colocou assim: esta é a gênese. Mas a palavra hebraica para gênese é Toledá. Por que eu te digo isso? Porque Toledá aparece 11 vezes no livro de Gênesis. E aqui já vai ficar a dica. O livro se divide naturalmente em 11 Toledás, em 11 Gênesis, em 11 inícios. Ele aparece a primeira vez em Gênesis 2:4. Agora corre lá, Gênesis 5:1, e veja como é que está lá. Rapidamente, alguém leia bem alto, Gênesis 5:1. Bem alto. Este é o registro. Agora, rapidamente, Gênesis 6:9. Pode ser o Adriano de novo. Esta é a história. E aí você vai, Gênesis 10:1, Gênesis 11:10, Gênesis 11:27, Gênesis 25:12, Gênesis 25:19, Gênesis 36:1, Gênesis 36:9, Gênesis 37:2. Todas têm essa expressão Toledá. Hebraico Toledá, em grego Gênesis. E em português, às vezes aparece: esse é o relato, esta é a Gênese, este é o início da história, e etc. Então daí vem o nome Gênesis. Claro isso? Por que será que a Septuaginta deu ao livro, que em hebraico, para os hebreus, o nome é Bereshit, que é a primeira letra do livro? Por que será que os 70 que traduziram para o grego deu o nome Gênesis? O meu chute é o seguinte: eles entenderam que essa palavra é o que costura todo o livro, como você vai ver daqui a pouco. Então esse é o livro desses relatos. Esse é o livro que conta essas gênesis, esses inícios, essas histórias. Então ele aparece 11 vezes no livro, nesses textos que eu já citei para vocês. Provavelmente aqueles tradutores entenderam que, sendo esse o termo que costura o livro, amarra o livro, ele disse, é o livro dos Gênesis.
É o livro dos relatos, é o livro dos inícios das histórias e das coisas e etc. Quem escreveu Gênesis? Por muitos séculos, ninguém questionou a autoria do Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Inclusive Gênesis. Por quê? Provavelmente todos estavam satisfeitos com aquela antiga atribuição tradicional a Moisés. Mas veja, no século 17, 1600 e alguma coisa, tudo começou a mudar. Surgiu um filósofo judeu chamado Baruch Spinoza, ou Bento Spinoza, como ele ficou mais tarde conhecido. Século 16, século 17. Ele escreveu um livro chamado Tratado Teológico Político. E ele insistiu que a Bíblia deveria ser entendida de forma metafórica, de modo alegórico, em vez de a Bíblia ser entendida literalmente. E isso levou ele, entre muitas outras coisas, a rejeitar a autoria de Moisés, do Pentateuco, inclusive de Gênesis. E qual era o argumento dele? O argumento era que Moisés escreveu o livro na terceira pessoa. E que Moisés narrou a própria morte. Então como é que Moisés contaria uma história onde ele não esteve e escreveu na terceira pessoa? Mas nenhum desses argumentos causou grande preocupação para a maioria das pessoas, porque a maioria das pessoas reconhecem que muitos autores também já escreveram autobiograficamente na terceira pessoa. Isso é comum, é um estilo literário. E que alguns livros da Bíblia parecem ter sido, por exemplo, escritos, a parte final deles, por um editor. Então nada teria impedido Moisés de escrever na terceira pessoa, até onde ele tinha informações ou participou. E depois da morte dele, algum editor posterior, inspirado por Deus também, complementou o texto. Por exemplo, a gente vê isso claramente em Jeremias 51, 64. Alguém leia o final, rapidamente, abre lá. Jeremias 51, 64. Veja o que diz lá, bem rápido. Leia bem alto. A parte final desse versículo, que diz algo mais ou menos assim: aqui termina, leia para mim. Jeremias 51, 64. Aqui termina a mensagem de Jeremias. Até esse ponto do livro, Jeremias, o que se narrou foram as profecias que o próprio Jeremias pregou. A partir de Jeremias 51, 64, até o 52, 34, um editor inspirado por Deus escreveu. Ora, isso aconteceu também com o Pentateuco. Nada teria impedido Moisés, primeiro, de escrever na terceira pessoa. Segundo, nada teria impedido que depois que Moisés morreu, alguém inspirado por Deus, também mandado por Deus, concluiu a obra como deveria ter sido feita. E como Moisés teria escrito a maior parte do livro, como ele é o primeiro profeta, é o homem que recebe as revelações de Deus, o livro recebe o nome dele. O pensamento de Spinoza, lá no século XVII, no entanto, desencadeou muitas vias de estudos críticos, que começaram a florescer na Europa durante a última parte do século XIX. Última parte do século XIX, você vai se lembrar, era iluminismo e outras filosofias que questionavam tudo o que não passava pelo crivo da razão. E um dos principais teólogos da época, um homem chamado Julius Wellhausen, com base no trabalho de outros estudiosos, desenvolveu uma hipótese que atribuía os escritos do Pentateuco a diversas fontes diferentes, e fica mais difícil acreditar nessa teoria do que acreditar que Moisés foi quem escreveu. Eu te dou essas informações, não vamos nos aprofundar nisso, para você saber que nem sempre as pessoas foram ou ainda são unânimes, infelizmente, no que diz respeito a quem escreveu o Pentateuco e Gênesis. Qual é, então,
a resposta para a questão da autoria. Ora, gente, além de os títulos tradicionais dos livros do Pentateuco incluírem o nome de Moisés, os manuscritos antigos, a gente tem que notar que o restante da Bíblia fala que Moisés escreveu o Pentateuco. Josué 22:9, 2 Reis 21:8, Mateus 19:8. Além disso, embora seja óbvio que Moisés não seja mencionado em Gênesis, não é irracional achar ou supor ou crer que o Senhor Jesus, quando fez referência, entre outras coisas, a Gênesis, ele disse, olha, a mulher samaritana, por exemplo, João 5:46, Lucas 24:27, com os homens no caminho para Emaús. Ele cita a lei, mas ele não fala lei, ele diz Moisés. Agora, como Moisés escreveu algo sobre o que ele não teve conhecimento, como alguém que viu, esteve presente? Gênesis. Moisés só nasce em Êxodo. Nós vamos falar daqui a pouco como tradicionalmente se acredita que isso aconteceu. Então, historicamente, sempre se admitiu a autoria de Moisés. A Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, atribui os livros a Moisés. Ora, se Jesus não cresce, não soubesse que Moisés foi quem escreveu a lei, ele não diria Moisés, fazendo referência ao Pentateuco, ele diria o livro da lei. Mas ele fala tanto o livro da lei quanto Moisés, porque para ele Moisés é o autor do livro da lei. E outra coisa interessante, o mundo era um mundo antigo, primevo, em certo sentido. Você se recorda onde Moisés estudou? O cara estudou na melhor universidade da época dele, na Oxford dos seus dias, na Harvard dos seus dias. Hebreus 11:26 diz que Moisés abriu mão dos tesouros do Egito. Ele era filho da filha de Faraó. Ele foi educado no que havia de melhor. Em palavras simples, ele era o cara, ele era culto. Ninguém melhor ou mais bem preparado do que ele, humanamente falando, para escrever a história dos inícios de Israel, ou do povo hebreu. Então Moisés escreveu o livro. Quando o livro foi escrito? A resposta para essa pergunta está necessariamente ligada à data do Êxodo, por razões óbvias. Moisés não poderia ter escrito Gênesis depois de sua morte. Certo? E nós sabemos que Moisés morreu 40 anos depois do Êxodo, na época em que os filhos de Israel entraram na terra prometida. De fato, pouco antes de entrarem na terra de Canaã. Por isso que os estudiosos sugeriram datas nos séculos 13, entre o século 13 ao século 15 antes de Cristo, para o Êxodo, e os arqueólogos têm estado ocupados tentando desenterrar sinais da conquista da terra prometida, da terra de Canaã pelos hebreus, com o objetivo de fazer essa data ser uma data mais antiga, mas o peso da opinião parece estar se movendo na direção do século XV. Por quê? Porque faz paralelo com o que está dito em 1 Reis 6, versículo 1. Quando começa a dar datas, onde nós somos informados de que Salomão, que ascendeu ao trono, ele ascendeu ao trono em Israel no século X. E ele começou a construção do templo em 480 após o Êxodo. Então Moisés escreveu na época ou após o Êxodo, quando Israel vagava pelo deserto. Então, nesse contexto dinâmico da jornada pelo deserto, e lembra, eles vagaram quanto tempo no deserto? 40 anos. Tempo bastante para você escrever uma obra como o Pentateuco. À medida que o povo de Deus sonhava com a terra prometida, naturalmente eles começaram a perguntar sobre os pais deles na fé, sobre Abraão, sobre os patriarcas. Como eles foram parar no Egito e
que Deus tinha em plano para eles. Eles estavam perdidos uma vez, vocês se lembram? Eles reclamavam o tempo todo no deserto. Eles devem ter perguntado também sobre as origens primevas deles. É quando Deus então encontra Moisés com a palavra dele e dá a Moisés não apenas Gênesis, mas o que a gente chama de Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. A propósito, então ele escreveu quando? Durante o tempo do deserto, vagando, antes de entrarem em Canaã e após a saída do Egito. E por que ele fez isso? Para dar respostas àquele povo. De onde viemos? Como fomos parar no Egito? Quem são nossos ancestrais? Aqueles de quem ouvimos as histórias através da tradição oral? Então, quando a gente considera as linhas de abertura do Gênesis, a gente deve se recordar de que os hebreus, eles tinham acabado de escapar do Egito. E a crença dos egípcios era uma crença politeísta. Templos, pirâmides do Egito, com deuses solares, deuses lunares. Tanto que as pragas do Egito, alguns estudiosos vão dizer, cada uma delas significava um ataque a uma espécie de divindade egípcia. As 10 pragas no Egito é Deus destruindo as divindades egípcias diante dos olhos dos egípcios. Então imagine esse povo, no Egito as mitologias pagãs se opunham ao monoteísmo do povo hebreu, do povo de Deus. Eles se opunham a um único Criador. Os egípcios ensinavam o panteísmo. Deus e o universo, eles criam, são conexos. Deus e o universo são uma unidade única, integrada, é o panteísmo. E eles alimentavam suas crenças com elaborados mitos, como nas mitologias gregas, mitos de casos de amor, de reprodução entre deuses e humanos, deuses e deuses, de guerras marcantes entre os céus e a terra. E os sacerdotes egípcios, eles anualmente encenavam seus mitos, na esperança de que, ao reencená-los, eles criavam vida de novo. E tudo isso não ficou sem efeito. Muitos dos hebreus se sucumbiram a essas luxuosas liturgias às margens do Nilo. Então Moisés precisava corrigir todo aquele estrago, revelando para os hebreus, além de responder às perguntas mais inquietantes deles, se Deus é nosso Deus, se Deus nos ama, se Deus nos criou, se Deus nos deu Abraão, tirou Abraão de Ur dos Caldeus, como a gente ouviu falar, etc. Como é que nós viemos parar no Egito? Por que ficamos escravos esse tempo todo? Além dessas indagações, Moisés tinha que revelar a eles a verdade sobre o Deus que os livrou do Egito, o Deus dos hebreus. A verdade a eles sobre o universo, a verdade a eles sobre a humanidade. E como nós veremos adiante, Moisés não condescendeu em mencionar cosmovisões pagãs. Ele responde a essas cosmovisões pagãs que cercavam e bombardeavam os hebreus lá no Egito, por meio de declarações deliberadas, declarações solenes, que rejeitava uma por uma daquelas cosmologias opostas ou teorias sobre a criação que os egípcios ensinavam. E assim Moisés faz, partindo de um silêncio, por não mencionar as cosmologias egípcias, ou pagãs e babilônicas e outras tantas, mas esse silêncio dele, ao não citar isso para combatê-las, mas contar o que de fato aconteceu, esse silêncio é gritante. E daí o livro dele começa: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Nós vamos mergulhar nessas palavras, mas de cara você aprende, houve um início para tudo isso aqui, não para Deus. Deus deu o início nisso aqui. Ele criou isso aqui, não é fruto de relacionamento sexual entre deuses.
Ele criou os céus, Ele criou a terra, portanto Ele é distinto, Ele é o Criador, Ele não se mistura. A terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus cobria as águas profundas. A escuridão, melhor, cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então, note a ênfase tripla que Moisés dá nesses dois primeiros versículos. Olha, primeiro Deus, depois o universo e a terra e tudo que nela há. Então, Moisés, ele escreve esse livro no momento em que o povo sai do Egito, está vagando pelo deserto, antes de entrar em Canaã. E ele escreve para responder essas angústias, essas perguntas: de onde viemos, por que estávamos lá no Egito, qual é o propósito de Deus para nós, como é que nós devemos viver, já que aprendemos de um jeito tão pagão. Outra coisa, vocês há de se lembrar que o próprio Moisés, ele é retirado de um contexto pagão. A palavra de Deus vinha então responder às perguntas sobre as origens. Como é que esse mundo começou lá no Egito? A gente ouviu dizer que era assim. Hoje o Steve Hawking diz que é assado, o Carl Sagan diz que é não sei de que jeito, o professor de física lá da escola fala que é do outro jeito. Como é que tudo começou? Qual é o propósito nosso? Por que a gente sofre ou sofreu na mão dos egípcios? Por que a gente está tendo que vagar nesse deserto? Moisés está respondendo tudo isso, ao passo que Moisés está definindo ou descrevendo quem é Deus, o que é e para que é esse universo, e qual é o nosso papel nele. Esse livro é fascinante. Qual foi o objetivo de Moisés ao escrever o Gênesis? Vamos desembrulhar mais um pouco sobre isso. O Pentateuco, escrito como foi para o povo hebreu, ele se concentra nos dois principais eventos da história judaica, que tem a ver com a nossa história. A nossa fé é judaico-cristã. Então, quais são os dois grandes eventos que Moisés tem em mente quando ele escreve o Pentateuco? A aliança com Abraão e o êxodo do Egito. Lá na aliança, Yahvé tomou a iniciativa, quando ele chama Abraão e faz aliança, ele declara que ele seria o Deus de Israel. E que aquele povo teria o privilégio indescritível de ser o povo de Deus. E aí ele conta como isso foi acontecendo através dos patriarcas. No Êxodo, Deus demonstrou da maneira mais dramática o quanto Ele é forte, o quanto Ele é poderoso em favor do seu povo e demonstrou que realmente os conduziria à terra que havia prometido a Abraão e à descendência dele. Essa é a estrutura teológica na mente de Moisés. Você tem que ler o Pentateuco com isso. A aliança de Deus com o povo que Ele forma e o êxodo deles, a salvação deles, a libertação deles, para tomar posse daquilo que Deus prometeu. Sem dúvida, o povo estava tão ávido para ter mais informações, para preencher os detalhes daquela história, quanto Yahvé estava disposto a revelar a eles o que eles precisavam saber. Deus não revelou tudo, Deus não é um Deus que mata curiosidades, ponha isso na sua cabeça. Talvez você vá começar a estudar Gênesis com um tipo de pergunta na cabeça que Deus não se propôs a responder. Talvez te frustre, é bom que se diga isso desde o início. Talvez te frustre algumas respostas que você pensou que Deus estaria dando no relato da criação e que não é o propósito dele. Então, não é que Deus responde todas as nossas curiosidades. Ele se revela a nós e responde a nós e se comunica conosco aquilo que de fato nós precisamos. Nem sempre o que nós queremos. Falamos sobre isso domingo passado, quando a gente estudou João 12, lembra?
O Messias é o que a gente precisa, o Cristo tal como Ele é. Mas não é sempre tudo o que as pessoas mais querem, não importa, Deus nos dá o que a gente precisa. Não necessariamente o que a gente quer. Então Gênesis se ocupa, acima de tudo, em contar a história de como os filhos de Israel chegaram lá no Egito. Agora, isso preenchia a lacuna entre o pacto com Abraão até o Êxodo. Mas não explicava os detalhes de como o homem, como é que essas coisas vieram a existir, o ser humano, e por que era necessário que Deus interviesse na experiência humana de um modo a redimir o ser humano, resgatá-lo, de um modo a abençoá-lo, esse Deus criador, transcendente. Por que Ele às vezes, de forma imanente, age para cuidar de nós, e qual é o propósito dele nessas coisas todas? Desse modo, a narrativa da criação atendia a essa necessidade, da mesma forma que numerosos outros detalhes contados em Gênesis, nos outros 4 livros de Moisés, explicavam a maravilhosa atuação de Deus nos assuntos do povo escolhido. Há 2 autores de uma excelente introdução ao Antigo Testamento. A Cristiane e eu estudamos esse livro lá no seminário, no mestrado nos Estados Unidos. Eu não tenho certeza se ele está em português ainda. Mas ele diz assim: o objetivo do Gênesis, ouça, isso aqui, gente, vai te ajudar a ler Gênesis. E é isso que eu quero que você saia daqui hoje. Como é que eu leio esse livro? Ouça o que Hill e Walton escreveram. Eles disseram assim: o objetivo do Gênesis é começar a história da aliança. O Deus que tem uma aliança com o povo dele, com a igreja dele, comigo e com você. Embora Deus tenha criado tudo da maneira certa, o pecado afastou as pessoas de Deus de tal modo que elas não tinham mais uma ideia precisa de como Deus é. Uau! Então Gênesis vai revelar Deus. A história do Gênesis é a história de Deus, não é de Abraão. Vou repetir. Embora Deus tenha criado tudo da maneira certa, o pecado afastou as pessoas de Deus de tal modo que as pessoas não tinham mais uma ideia precisa de como Deus é. Foi por isso que Deus decidiu fazer uma aliança. A aliança seria com um povo escolhido, Abraão e sua família. A história é sobre a aliança de Deus, não é sobre Abraão em primeiro lugar. Isso muda a maneira de você ler a história de Abraão. A relação da aliança era permitir que ele usasse Israel para dar às pessoas uma imagem precisa de como Deus é. Gênesis conta como a aliança foi estabelecida, apesar de muitos obstáculos. Gênesis é o livro das origens e contém as bases para grande parte da teologia do Antigo Testamento. Gênesis é o primeiro livro do Pentateuco, também conhecido como Torá. Uma compreensão do conteúdo e da mensagem do livro é essencial para a gente ler e estudar o resto da Bíblia. Agora ouça o que eles dizem. Não é um livro de ciência. Embora os cientistas estejam certos em investigar suas afirmações, mas não é um livro de ciência. Não é um livro de biografias, embora muito se possa aprender com a vida de homens e mulheres retratados em suas páginas. Não é um livro de história, embora a história seja o caminho que segue. Gênesis é um livro de teologia. Teologia da aliança de Deus com seu povo. Embora sua tarefa não seja realizada de forma sistemática. Que coisa linda! Você está lendo um livro de teologia que revela Deus, a aliança de Deus, como Deus age para salvar, redimir e preparar um povo representado em Abraão,
Isaac, Jacó, José, mas representado para revelar quem Deus é. A principal lição do Gênesis não é o quanto Jacó, depois que Deus o transformou, foi um homem que soube, Isaac, o homem que soube abrir poços. Você já deve ter ouvido sermão nisso. O homem que sabe abrir poços que foram entulhados pelos filisteus ou outros cananeus, sei lá de onde. E aí você vai aprender a cavar poço para você ter prosperidade na sua vida. Meu pai, Moisés deve coçar a cabeça e falar: que múmia é essa que está pregando isso? Porque não foi para isso que Deus me inspirou para escrever esse livro. Esse livro revela Deus. Como Deus age, como Deus se revela na vida desses homens e mulheres que Ele chama para ser seu povo. Então eu vou repetir, Gênesis não é um livro de ciência, embora os cientistas estejam certos em investigar suas afirmações, embora tudo que está escrito aqui não vai ferir a ciência, pelo contrário. Não é um livro de biografias, embora muito se possa aprender com a vida de homens e mulheres retratados nas suas páginas. Não é um livro de história, embora a história seja o caminho que segue. É um livro de teologia. Teologia da aliança de Deus com seu povo. Embora Moisés não tenha escrito essa teologia de forma sistemática. Quinta pergunta. Qual é a relevância do Gênesis hoje, gente? Olha, seria muito difícil enfatizar demais o significado ou a relevância de Gênesis para a nossa geração ou para qualquer outra. Nunca será demais enfatizar a relevância desse livro. Por quê? Por exemplo, o livro se trata das origens. É o livro das origens, é plural. É o livro dos começos. É o livro que trata das origens ou dos começos daquelas coisas que nós chamamos de fundamentais e de fato são. Por exemplo, a origem do universo. E veja, Steve Hawking admite isso. Ao se entender a origem do universo, vive-se de acordo com a implicação daquele entendimento. Portanto, é sim fundamental e absoluto para nós compreender as origens do universo, ou a origem do universo. A origem da humanidade. A origem do casamento, da família. A origem das civilizações, a origem dos governos. A origem das nações, a origem da nação de Israel, a origem do pecado, a origem da morte, a origem dos conflitos, irmão matando irmão, a origem da redenção, da salvação, a origem do julgamento, a origem da aliança de Deus com o povo, e assim por diante. Essa é a relevância do Gênesis. Quando nós olhamos para Gênesis do ponto de vista da autorrevelação de Deus, nós descobrimos um Deus que é criador em Gênesis. Um Deus que é companheiro e caminha com seu povo. Ou que chama, melhor dizendo, chama seu povo para caminhar com ele. Não era Deus que andava com Enoque. Enoque andava com Deus. Tem diferença, você sabe disso. Deus andava com Enoque. Enoque andava com Deus. É um Deus criador, é um Deus companheiro, é um Deus juiz, é um Deus salvador misericordioso, é um Deus protetor, é um Deus guia, é um Deus sustentador. Nós somos apresentados a esse Deus em suas múltiplas manifestações de qualidades. Nós somos apresentados à humanidade lá no início em harmonia com Deus, como era viver com Deus antes do pecado. Como seria andar com Deus antes do pecado? Gênesis. Como seria relacionar com a natureza uns com os outros? Peladão, peladão. Coisa linda. Para pensar, não nos pelados e largados, mas num tipo de relacionamento com Deus e com o próximo,
que você não precisa de roupas. Que isso? E não haverá suruba. Desculpa a expressão. Pensa. Gênesis conta essa história. Como era andar com Deus assim, como era conviver uns com os outros. Mas Gênesis também apresenta a humanidade que está, depois do pecado, desesperadamente em conflito com Deus, fugindo de Deus, se escondendo de Deus. Adão se veste com vergonha de Eva. O que aconteceu na cabeça desse homem depois do pecado? Eva se veste com vergonha de Adão. E Deus chega e diz: vocês têm que se vestir mesmo, mas não com essas roupas. Com vestes de justiça, e pela primeira vez é sacrificado um animal. E eles se vestem com peles de animais. A necessidade da justiça de Cristo para nos relacionarmos com Deus e uns com os outros. Está lá no Gênesis. Como é que é viver no meio ambiente, na natureza, em sociedade, uma vez que o pecado deturpou todas as coisas. Esses temas profundos são apresentados na primeira seção do livro, do capítulo 1 ao 11. São apresentados, meu povo, em uma linguagem descomplicada, majestosa, simples para qualquer criança entender, mas profundas o bastante para desafiar o filósofo mais sábio, flexível o bastante para conter as descobertas da ciência mais avançada. É isso que nós temos aqui. Algo simples ao bastante para a criança entender. Profundo o bastante para o filósofo se deleitar e ser desafiado. E flexível o bastante para que as descobertas das ciências não venham a dizer: a Bíblia está errada. Gênesis de 1 a 11. Gênesis de 12 a 50, na segunda parte, na segunda sessão, o estilo muda. À medida que os tratos de Deus com a humanidade, eles são apresentados em casos específicos, que vão narrando a vida de indivíduos. Abraão, Isaac, Jacó e seus filhos, José. Indivíduos comuns que lutavam para viver com Deus, de um lado, ora escorregavam. Homens e mulheres que, como nós hoje, vivem as contingências da vida e têm que andar com Deus, têm que conhecer esse Deus e têm que refletir esse Deus. Esse é o livro do Gênesis. Mais atual do que isso, não há. Qual é a estrutura do Gênesis? A abordagem mais comum para a estrutura de Gênesis é dividir o livro em duas seções. A primeira inclui os capítulos de 1 a 11, é o que eles chamam de história primeva ou história primitiva. Gênesis de 1 a 11. A segunda parte, Gênesis 12 a 50, é a história patriarcal. A história primitiva, como o próprio nome sugere, cobre os eventos dramáticos relacionados àquela primeira era do homem, culminando no confronto trágico entre o homem e Deus em Babel. E essa seção conta as origens das nações. A história patriarcal cobre a vida dos pais ou dos patriarcas das famílias por meio dos quais os propósitos de Deus para o seu povo começaram a se desenvolver. Abraão, Isaac, Jacó, os filhos de Jacó, especialmente José. E Jacó é quem veio a ser chamado de Israel. E esses homens viveram de formas turbulentas, emocionantes, e servem como um veículo magnífico para Deus comunicar para nós o quanto Ele é gracioso, e não o quanto Abraão é o cara que tem que ser imitado, certo? Porque Abraão pisa feio na bola tantas vezes. Você está lendo o livro de Gênesis para o seu filho, quem é pai já deve ter passado por essa experiência, eu canso de ouvir essa história. Pai, mamãe, por que Jacó tinha 2 mulheres? Responde.
É mesmo, filho, papai vai casar com outra. Abraão não é herói, não. Jacó não é herói, não. É Deus. Deus se revela gracioso, paciencioso, poderoso, justo na vida desses homens. É a minha vida, é a sua vida. Nós somos Abraão, nós somos Isaac, nós somos Jacus, nós somos Josés. É o nosso Deus que se revela através de nós e em nós, e é assim que se lê o Gênesis. Então, quando você lê a história de Jacó, em vez de você querer fazer dele um herói, sim, eles são heróis de fé, a gente sabe, Hebreus 11 conta disso. Mas não são heróis no sentido de você olhar para a vida deles e achar que era tudo perfeito. Então, quando você chega e descobre Jacó casado com 2 mulheres, você olha e fala assim, como Deus é gracioso. Porque não era para ser assim, e foi assim, pela dureza do coração, e mesmo assim Deus abençoou esse homem. Então essa é a maneira geral de dividir o livro. A história primeva ou primitiva, de 1 a 11, a história dos patriarcas, de 12 a 50, a segunda parte. Mas lembra que eu falei do termo toledá, que costura o livro? Toledá em hebraico e que em grego é Gênesis. Pois então, esse livro, ele se divide em 11 partes, com exceção da introdução, que é o capítulo 1 até o 2, verso 3. Do capítulo 1 até o capítulo 2, verso 3, é a introdução. E aí, a partir do capítulo 2, verso 4, vem a primeira palavra, Toledá. O relato da criação dos céus e da terra. Capítulo 5, verso 1, o relato dos descendentes de Adão. Capítulo 6, verso 9, o relato dos descendentes de Noé. Capítulo 10, verso 1, o relato dos descendentes dos filhos de Noé. Capítulo 11, verso 10, o relato das famílias de Sem. Capítulo 11, 27, o relato da família de Terá, pai de Abraão. Capítulo 25, verso 12, o relato da família de Ismael. Capítulo 25, 19, o relato da família de Isaac. Capítulo 36, o relato da família de Esaú. Capítulo 37, verso 2, o relato da família de Jacó. Então o que se diz? Diz-se o seguinte, a tradição oral entre essas famílias acontecia. E essas famílias, além de ter essa tradição oral, algumas podem até ter tomado nota dessas histórias todas. E Moisés, inspirado por Deus, e também, obviamente, tendo ouvido coisas que o próprio Deus contou para ele, já que Deus mesmo escreveu os 10 mandamentos, não foi Deus quem escreveu e entregou para Moisés? Então, o que os estudiosos dizem? Moisés coleta essas histórias, seja por tradição oral, história das famílias de Isaac, história da família de Ismael, Toledá de Terá, pai de Abraão. Ele reúne esses documentos todos e trança e cola eles, usando essa expressão Toledá. Então Moisés tomou posse desses documentos, seja de forma oral, seja de forma escrita, e inspirado pelo Espírito de Deus, escreveu o Gênesis. E se você ler o Pentateuco, você vai encontrar expressões em Êxodo, em outros livros, expressões do tipo, como estava escrito nos livros tais. Cadê esses livros? Eram aquelas fontes. Moisés, então, junta tudo isso. De que maneira nós vamos abordar esse livro? Olha, os comentários de Gênesis, eles abundam, gente. É o livro mais comentado da Bíblia, depois de Romanos. É Gênesis. É o que tem mais coisas escritas. Se não em português, no inglês, certamente. As pessoas, quando vão para Gênesis, geralmente vão de algumas maneiras. Primeiro, ou elas vão de forma muito crítica na exegese das palavras, e isso é importante. Mas você se perde nisso tudo, sem trazer aplicações, que é o que Deus quer que a gente tenha. Deus não quer que a gente fique roendo o osso apenas. Deus quer que a gente se sacie com o que está dito aqui.
Por outro lado, a gente também não pode olhar para o Gênesis só de forma devocional, rasa. Por quê? Qual o problema de se olhar assim para qualquer texto bíblico? Você acaba deturpando o texto. Gênesis não é um livro para ser lido alegoricamente. Gênesis não é um livro para ser lido simplesmente devocionalmente. Também não é um livro para ser lido academicamente ou cientificamente. O que nós faremos? Nós vamos tentar lançar mão de tudo que tem de bom escrito sobre ele para trazer luz para nós, para que duas coisas aconteçam. Qual foi a intenção original de Moisés, inspirado pelo Espírito? E qual é a aplicação disso para mim hoje, iluminado pelo Espírito? Essa é a ideia, é assim que se lê a Bíblia. Então, para concluir, um panorama de Gênesis. Vamos lá? A primeira parte do Gênesis. A primeira parte é o capítulo de 1 a 11. E você tem basicamente 4 eventos. A criação, capítulo 1, de 1 ao capítulo 2, 25. Deus é o criador soberano da matéria, criador soberano do próton, do átomo, da energia, do espaço. Deus é o criador do tempo. E o homem é o ápice dessa criação. O segundo evento é a queda. Capítulo 3, verso 1 até o capítulo 5, no final dele. A criação é seguida pela corrupção. No primeiro pecado, o homem foi separado de Deus. Adão se separou de Deus. O homem foi separado do próximo. Adão se separou de Eva e Eva de Adão, de algum modo. O homem mata o seu semelhante. Caim matou Abel. E apesar dessa devastadora maldição da queda, Deus prometeu a esperança de redenção por meio da semente da mulher. Gênesis 3,15. Jesus Cristo já está aqui em Gênesis 3. Aliás, ele está lá no verso 1 do início. No princípio, Elohim, deuses, criou o céu e a terra. Elohim, plural. Fala do poder de Deus, mas também faz referência ao Deus Trino. Criação, queda, dilúvio, capítulo 6, verso 1. À medida que o homem se multiplica, o pecado também, até que Deus foi compelido a destruir a humanidade, com exceção de Noé e da família dele. E o último evento da primeira parte do Gênesis são as nações. Gênesis 10, 1 até o 11, verso 9, ensina a unidade da raça humana, todos filhos de Adão através de Noé, mas por causa do orgulho e da rebelião da Torre de Babel, Deus fragmentou a cultura que era única, a confusão das línguas do mundo pós-dilúvio e espalhou as pessoas pela face da terra. E sabe qual é a nova humanidade que se une numa mesma língua? A igreja. O Pentecostes é todo mundo ouvindo na sua própria língua. Por isso que eu não acredito em lamachúrias. Eu não posso julgar experiências, mas as línguas têm esse propósito de eu entendo na minha própria língua a palavra do Evangelho. E o bom princípio de interpretação bíblica diz, quando um texto está obscuro, você busca compreendê-lo onde ele está mais claro. E lá em Coríntios é meio obscuro essa história de línguas, apesar de que nem tanto. Porque Paulo vai dizer em 1 Coríntios 14 que língua é para os descrentes. Para os descrentes como? Para acontecer o que aconteceu lá em Pentecostes, para que descrentes ouçam como aqueles estrangeiros ouviram lá no Pentecostes e entenderam na sua própria língua. E a teologia bíblica te faz ler a Bíblia corretamente, porque se lá em Babel houve uma confusão de línguas e todos se espalharam, o Espírito de Deus no Pentecostes, quando traz a igreja à luz, une todos os povos, tribos e nações, e todos ouvem a mesma língua do Evangelho. Não transforme essa maravilha em Amalacai, Amalacai. Eu falo isso com toda reverência e amor.
Não, pastor, mas não dá para conversar sobre experiência. Mas dá para se conversar sobre o que está revelado. Eu prefiro o que está revelado. Então, o que é isso que eu tenho com Deus? Com toda humildade, eu não sei. E, portanto, não podemos fazer como regra. A segunda parte do livro. Se a primeira trata de 4 grandes eventos, criação, queda, dilúvio e nações, a segunda parte trata de 4 grandes indivíduos: Abraão, Isaque, Jacó e José. Deus chama Abraão, é o ponto central do livro. As 3 promessas da aliança que Deus fez a Abraão, a terra, a descendência e a bênção de Deus são fundamentais para o programa de salvação que Deus quer levar para toda a terra. Isaque, Deus estabelece aliança com Isaque, como o elo espiritual com Abraão. Depois Jacó, Deus pega esse homem usurpador, transforma ele em servo, muda o nome dele para Israel, o pai das 12 tribos. E José, o filho favorito de Jacó, que sofre nas mãos dos irmãos, se torna escravo no Egito. E depois de sua dramática ascensão ao governo do Egito, Jesus liberta a família dele, o Senhor liberta a família da fome, os traz de Canaã para Gósen. E é assim que eles vão parar no Egito. E o povo do Êxodo, vagando pelo deserto, lembra? Queria saber, como é que a gente foi parar no Egito? Que Deus é esse que nos ama e nos fez tornar escravos? Gênesis está aqui para isso. E aí o livro do Gênesis termina com uma nota de escravidão iminente. E termina com um homem dentro de um caixão, José embalsamado. José virou uma múmia, literalmente. O livro que começa dizendo, no princípio, Deus criou, termina com um homem no caixão. Mas graças a Deus que a revelação bíblica não para em Gênesis. Êxodo é a história da grande libertação do Deus Criador. É lindo, a Bíblia é de arrepiar. Gênesis, Cristo, e a gente termina, tá? Eu sei que você quer ir comer a jantinha, e hoje está gostoso, mas vamos lá. Cristo em Gênesis, e a gente conclui. Gênesis, ele passa do geral para o específico nas suas predições messiânicas. Gênesis 3,15, Jesus é o descendente da mulher. Ele é da linhagem de Sete, Gênesis 4,25, ele é o filho de Sem, 9,27, ele é o descendente de Abraão, Gênesis 12,3, o descendente de Isaque, Gênesis 21,12, de Jacó, Gênesis 25,23, e da tribo de Judá, Gênesis 49,10. Mas Cristo também é visto em pessoas e eventos que servem como tipos. Tipo é diferente de alegoria. Um tipo é um fato histórico que ilustra uma verdade espiritual, mas só a ilustra porque primeiro você entendeu adequadamente o fato histórico. É totalmente diferente da alegoria. Adão é um tipo daquele que haveria de vir, Romanos 5,14. Tipo. Mas Adão existiu. E Adão existiu, e Adão atribui a ele a origem do pecado por ter caído. Então, ambos entraram no mundo, Adão e aquele homem de quem Adão foi um tipo, Cristo. Ambos entraram no mundo por meio de um ato especial de Deus. Como homens sem pecados, Adão nasceu sem pecado, Cristo veio sem pecado. Adão pecou, Cristo não pecou. Adão é o cabeça da velha criação, Cristo é o cabeça da nova criação, da nova humanidade. A oferta aceitável de Abel, de um sacrifício, como alguns pensam, não de sangue. O sacrifício de Abel não foi aceito porque era de sangue e o de Caim era de cereais. Não.
a Bíblia diz que o sacrifício de Abel foi aceito porque foi um sacrifício de fé, ao passo que o de Caim não. Melquisedeque, em Gênesis, é o rei justo, é feito semelhante ao Filho de Deus, Hebreus 7:3. Ele é o rei de Salém, o rei da paz, que produz pão e vinho, e é o sacerdote do Deus Altíssimo. Mas Gênesis termina com José. José é um tipo de Cristo. José e Cristo são ambos objetos de amor especial por parte do Pai. Jacó amava José de modo especial. Cristo é o Filho em quem a alma de Deus se compraz. José e Jesus foram odiados pelos seus próprios irmãos. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam, o colocaram na cruz. Ambos são rejeitados como governantes, soberanos sobre os seus irmãos. Ambos sofrem conspirações, são vendidos por moedas de prata. Ambos são condenados, embora inocentes. E ambos ressuscitam da humilhação para se gloriar pelo poder de Deus. Cristo é o foco desse livro. Oremos.